no Evangelho de Mateus, capítulo 1 e o versículo 1. Livro da geração de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Os irmãos podem ficar sentados. Muitas vezes, irmãos, quando nós lemos partes da Bíblia que são listas genealógicas, uma genealogia quer dizer que é uma lista de familiares, antepassados de alguma personagem importante. Quando nós lemos essas listas, nós até nos interrogamos o que é que elas estão ali a fazer. E eu confesso aos irmãos que, em geral, eu vejo o título e salto logo para o fim. Quer dizer, tipicamente, ao chegar aqui ao Evangelho de Mateus, muita gente, na qual eu me incluo, lê o título, A Genealogia de Jesus Cristo, e depois passa logo para o versículo 18. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Porque aquela lista ali parece que não está assim a fazer muita falta. No entanto, os judeus eram muito zelosos relativamente às genealogias. Eles faziam registros muito cuidadosos a respeito das famílias e das suas diversas e sucessivas gerações. Se eu perguntasse aqui à nossa irmã Laura se ela sabe o nome dos avós, eu acho que sim. Dos bisavós. Os bisavós já está com dúvidas. E dos tetravós, aí a coisa já... Não é? E os irmãos sabem o nome dos vossos bisavós? E os pais dos bisavós? E os bisavós dos bisavós? Duvido muito. Mas a Bíblia registra a família de Jesus, os antepassados de Jesus, não só os bisavós, mas até, nós lemos aqui, até Abraão. Quer dizer, são 2000 anos. 2000 anos de história. Não está aqui registado tudo, porque há saltos. Quando se diz que fulano de tal é filho de fulano de tal, muitas vezes ser filho quer dizer que é neto, bisneto, não quer dizer necessariamente que seja filho. E nós lemos então aqui uma lista, uma dessas genealogias. Uma lista dos familiares antepassados de Jesus. E porquê é que isto é tão importante que o Novo Testamento abre com isto? E nós queríamos dar aqui 3 razões principais. A primeira razão é que era fundamental que os judeus soubessem que o Senhor Jesus era da família real, da família do rei, e, portanto, que ele estava habilitado, de uma forma legal, a ser também rei dos judeus. O Messias, quer dizer, aquele que era o rei prometido, ele tinha de ter a sua origem numa família real, tinha de ser filho de Davi. Isto era essencial, porque se aparecesse um fulano a dizer, olha, eu sou o Messias de Israel, bastaria uma investigação na genealogia dele e ia-se ver que não. Ele não tinha nenhuma ascendência real e era imediatamente eliminado. Esse era um dos critérios para distinguir o Messias. Havia muitos outros, mas esse era um deles. Então a primeira razão é para que os antepassados de Jesus provassem que ele provinha da família real. Uma segunda razão, e esta para mim é muito, muito importante, é para provar que Jesus, sendo ele Deus que se fez homem, ele entrou na história dos homens de uma maneira concreta. Eu vou desenvolver este pensamento. Hoje nós estamos a viver uma época, a época do Natal, onde se fala também de Jesus, não é verdade? Às vezes assim um bocadinho marginalmente, mas fala-se de Jesus. Mas que Jesus
É um Jesus que aparece ao lado dos magos, da vaquinha, do presépio. E Jesus está lá no meio dessa mitologia do Natal. Então, há uma mitologia, há uma série de historinhas que os pais, assim de uma maneira condescendente, acham que não faz mal nenhum às crianças. Coitadinhas. Esqueci-me do mais importante. E Jesus aparece ao lado do Pai Natal. Claro que as crianças preferem Jesus ao Pai Natal. O Pai Natal. Então, no meio desta mitologia, lá aparece Jesus no meio, uma espécie assim de ator secundário, nessa série de historinhas. O Pai Natal parece que há uma figura de um santo que vivia na área da Turquia, chamado São Nicolau, que era um homem que dava presentes, quer dizer, ajudava financeiramente pessoas pobres. E daí veio então a tradição de São Nicolau. E Jesus está lá ao lado. O Filho de Deus que deixou a sua glória, enviado pelo Pai para salvar a humanidade, está ao lado lá do herdeiro do São Nicolau. Então, irmãos, quando nós situamos Jesus nessa mitologia, Jesus não existe de facto. É um ser criado pela imaginação e figura lá naquela galeria dos mitos, neste caso mitos religiosos, mitos do Natal. Meus irmãos, mas Jesus, ele é histórico. Ele existiu mesmo. Ele entrou na história dos homens como você e eu. Nós temos um registro, nós nascemos, às vezes há pessoas que não sabem muito bem quando nasceram. Uma vez houve um senhor que disse que, qual é a sua idade? Entre os 80 e os 90. Porque na altura os pais não registaram e ele não sabia mesmo, não sabia. Mas todos nós sabemos que nascemos num certo dia, espero que toda a gente saiba qual foi, e nós entramos na história pelo nascimento. Jesus não é o Pai Natal, nem é o menino Jesus lá do presépio. Jesus é um ser humano como nós que entrou na história, que teve uma mãe cujo pai é absolutamente extraordinário, porque o pai adotivo, José, ele recebeu uma revelação através de um sonho em que Deus lhe dizia: José, tu vais ter uma experiência muito difícil, porque a tua noiva, ela vai conceber, mas não te preocupes, não te assustes, porque é um milagre que Deus vai operar. E a Virgem concebeu, cumprindo a profecia, e a Virgem conceberá e dará à luz um filho. Então, Jesus nasceu de Maria, mas Maria existiu, Maria tinha pais, José, o pai adotivo, tinha pais, tinha avós. É histórico, ele entrou na história. Isto é muito importante porque é isso que às vezes causa muita aflição aos nossos amigos que pegam na Bíblia e transformam a Bíblia quase numa poesia, uma coisa, é tudo simbólico, tudo simbólico. É uma coisa simbólica. Uma vez uma colega minha estava a passar uma dificuldade e ela entrou no elevador comigo, lá na faculdade nós trabalhávamos, e disse assim: porque como tu sabes, a dificuldade era com o marido, que depois separaram-se, como tu sabes, cada um de nós tem de levar a sua cruz. E ela estava a querer que eu concordasse que a cruz dela era o marido dela, não é? Tudo simbólico, a cruz, isto é tudo simbólico, caminho largo, caminho estreito, levar a sua cruz. Meus irmãos, a Bíblia é um livro histórico, de factos históricos que aconteceram. Não, mas eu não posso acreditar que isso tenha acontecido. Pois não, porque você não acredita que Deus existe e que Ele é poderoso, como é que vai acreditar no que a Bíblia diz? Não pode. É a chamada pescadinha de rabo na boca. Se a pessoa não acredita em Deus, num Deus poderoso, é um deusinho, um Deus à maneira do homem, que só pode fazer aquilo que nós achamos que Ele pode fazer. Então nós não vamos acreditar na Bíblia. Se nós não acreditamos na Bíblia, também não vamos conhecer a Deus. Então há um momento em que nós temos de tomar uma decisão de fé e crer. E, meus irmãos, e a grande fé que nós temos é esta: Deus enviou o seu Filho que se fez homem. Eu vou ler em Gálatas 4:4. Os irmãos que quiserem abrir, podem abrir comigo. Quem não puder, não se preocupe, que eu vou ler devagarinho.
Gálatas 4:4. Diz assim: mas, vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher. Jesus não veio assim num paraquedas ou numa nave espacial. Não. Ele nasceu como uma criança, um bebê comum, nascido de mulher, nascido sob a lei. Jesus nasceu como um de nós. Isso é que é a coisa mais surpreendente, que Deus se tenha feito um de nós. E esse é o grande milagre do amor de Deus. Ele amou-nos tanto, que Ele não veio fazer-nos um discurso da estratosfera. Não. Ele não mandou também uns homens falar dele. Não. Ele mesmo veio, encarnado num homem. Esse é Jesus que nasceu naquele dia. Então, meus irmãos, a genealogia lembra-nos isso, que Jesus é um ser humano que nasceu como nós. Mas a terceira razão pela qual esta passagem é importante da genealogia é que, quando nós a lemos com atenção, nós começamos a ficar muito surpreendidos e até chocados com algumas coisas que nós encontramos aqui nesta genealogia. Eu desde já vou anunciar aos irmãos que toda a genealogia é um anúncio de uma atitude que Deus tem para com os homens e que, de facto, o Novo Testamento vai mostrar essa atitude, esse gesto de Deus para com o homem, e que se resume numa palavra, e esta palavra vai ser a palavra-chave aqui nesta manhã. A palavra é graça. Eu vou perguntar aos irmãos, o que é que quer dizer graça? A irmã já disse ali, graça o que é? É um favor imerecido. Então, nós vemos o seguinte, no Velho Testamento nós vemos a lei. Então, Deus deu a lei para aqueles que querem merecer as coisas de Deus, a salvação de Deus, a bondade de Deus, as dádivas de Deus, as pessoas querem merecer. Muito bem, então Deus deu, porque Deus sabe como é que nós somos. Nós queremos merecer, nós queremos pagar. Então Deus deu a lei, e a lei está aqui no Velho Testamento. E a lei é para o homem fazer as obras, são as obras da lei. A pergunta é, alguém é capaz de cumprir as obras da lei? Não. Então, as obras da lei, quando alguém tenta praticá-las, leva o homem ao desespero. É o desespero que o apóstolo Paulo, ele diz assim, e acho esta lei em mim, o bem que eu quero fazer, eu não consigo. E o mal que eu não queria fazer, é esse que eu faço. E ele, naquele desespero, ele termina dizendo assim, ó miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo desta morte? Meus irmãos, é assim que o Velho Testamento termina. É quando Deus permite que o homem que se quer autopromover perante Deus, que quer merecer as bênçãos de Deus, ele chega a um ponto de desespero. Ele não consegue. Porque, meus irmãos, o mal do homem não está fora de nós. Às vezes nós dizemos, se Deus pudesse acabar com o mal que há no mundo, mas, meu amigo, o mal não está no mundo fora, o mal está também dentro de nós, o mal está dentro de mim. Quantas vezes eu não quero falar certas coisas e eu falo? Fazer certas coisas e eu faço? É ou não é verdade? É a sociedade que me obriga? É o Ministério da Educação? Não. Quem me obriga é o pecado que habita em mim. Mas agora, quando nós abrimos as páginas do Novo Testamento, aparece uma genealogia. E toda esta genealogia nos fala que agora não é mais pela lei, mas é pela graça que Deus vai operar na vida do homem. E nós vamos ver porquê. Porquê é que este texto nos fala de graça? Este virar de página do Velho Testamento para o Novo Testamento. Do Velho Pacto para o Novo Pacto. Então nós vamos aqui ver, não temos tempo para ver tudo, vamos escolher aqui, em primeiro lugar, o facto de haver nesta genealogia mulheres. Eu peço desculpa aqui às senhoras, porque eu vou dizer algumas coisas que são verdadeiras. Os judeus não colocavam mulheres nas genealogias. Não é? As mulheres, continuo a pedir desculpa,
As mulheres não tinham estatuto para figurar numa genealogia. Por exemplo, quando Jesus ressuscitou, ele apareceu a quem? Em primeiro lugar. A quem é que Jesus apareceu em primeiro lugar? Foi às mulheres. É engraçado que às vezes nós ouvimos pessoas que dizem: a Bíblia rebaixa muito as mulheres. A Bíblia não dá dignidade às mulheres. Não dá. Comparando com a sociedade daquele tempo, nós vemos Jesus sempre seguido por mulheres. Jesus foi a Samaria, evangelizar Samaria, e falou com quem? Com uma mulher. Quando ele estava na casa de Simão, o leproso, quem é que o adorou e que Jesus exaltou como um exemplo de adoração? Quem foi? Foi uma mulher. Quando ele morreu e ressuscitou, quando ele morreu, quem é que estava lá ao pé dele? Mulheres. E os homens? Quando Jesus ressuscitou, a quem é que ele apareceu em primeiro lugar? Às mulheres. Então, irmãos, não vamos dizer que a Bíblia rebaixa as mulheres. Mas o apóstolo Paulo, se eu conhecesse, torcia-lhe o pescoço. Mas o apóstolo Paulo diz assim: maridos, amai as vossas mulheres como Cristo ama a igreja, que se entregou por ela. Então, basicamente, Paulo diz assim: maridos, amai as vossas mulheres, nem que seja preciso morrer por elas. O que é que os irmãos querem mais? Então, não vamos aceitar essas balelas que dizem por aí pessoas que não conhecem a Bíblia. As mulheres não tinham estatuto. Quando as mulheres foram aos discípulos, aos apóstolos, dizer Jesus ressuscitou, eles não acreditaram. Sabem porquê? Porque elas eram mulheres. São mulheres, olha isso aí. Quem é? Madalena, coitadinha Madalena, desde que Jesus morreu está desvairada, isso é uma alucinação. Mas, meus irmãos, nesta genealogia nós encontramos, não uma vez, mas 4 mulheres. 4 mulheres. Este ponto aqui já nos leva a pensar muito. A segunda coisa, irmãos, é que estas mulheres são muito assim, eu diria, se fosse eu a escolher, escolhia outras. Se fosse eu a escolher, escolhia outras. Porque não são assim muito recomendáveis. Vamos ver a primeira. A primeira está no capítulo 1, estamos no capítulo 1, no versículo 3, lemos assim: e Judas gerou de Tamar. Tamar, a primeira mulher aqui referida, Tamar. Tamar remete-nos para o capítulo 38 de Gênesis. É uma história assim muito complicada, porque Tamar, ela vestiu-se como uma prostituta para seduzir o seu próprio sogro, que era Judá. Por razões que ela até tinha uma certa razão, porque Judá tinha esquecido e não deveria ter feito isso, mas ela usou este artifício. Prostituiu-se com ele e ficou grávida, e nasceram 2 meninos, Pérez e Zerá. E depois, então, ela foi ter com Judá, confrontou, e Judá reconheceu o seu erro e disse: não, tu és mais justa do que eu, tens razão. Mas, meus irmãos, é uma história assim um bocadinho escabrosa, não é? É uma história, uma mulher que vai com o sogro, é uma coisa assim. Mas está aqui, Tamar. O nome dela está aqui. Está certo? A segunda mulher, mais nossa conhecida, é Raabe. Raabe quem foi? Foi aquela mulher que recebeu em Jericó os espias de Israel, que foram enviados para ver a cidade, como é que poderiam tomar a cidade com mais facilidade. E, num certo momento, Raabe falou com eles e disse-lhes: olha, eu sei que vocês são servos do Deus de Israel, eu sei que esse Deus é o Deus verdadeiro, eu sei disso. Por isso, quando vocês vierem para conquistar a cidade, lembrem-se de mim, poupem a minha vida, poupem a vida da minha família. E os espias disseram: muito bem, nós vamos poupar a tua vida, faz apenas o seguinte, coloca um fio de cor
vermelho escarlate. Coloca na janela da tua casa. E os soldados, quando virem aquela marca do vermelha, do escarlate, eles não vão matar ninguém ali. Vão poupar todos os que estiverem dentro da casa. Mas atenção, não saias de lá, porque quem sair, nós não nos responsabilizamos. E nós temos falado disto, irmãos, porque este gesto de colocar o fio de escarlata na casa faz-nos lembrar um outro momento, que foi a Páscoa, quando o Senhor revelou a Israel para colocar o sangue do cordeiro na porta. E o Senhor disse: quem tiver a marca do sangue na porta será poupado da morte que viria sobre o Egito. E, meus irmãos, e é assim mesmo que hoje nós também temos aprendido. Aquilo que nos poupa, aquilo que nos salva, é uma coisa, não é eu ser cristão, não é eu ser evangélico, não é eu ser da Igreja Maranata. O que me salva é eu ter o fio de escarlata, é eu ter o vermelho, é eu ter a marca do sangue de Jesus no meu coração. Então, se eu estou marcado com o sangue de Jesus, se eu estou perdoado, se eu estou a viver agora em comunhão com Ele, o juízo que virá sobre o mundo não me vai atingir. Eu estou salvo, estou protegido da ira que virá, porque a ira virá. A ira de Deus contra o mal deste mundo virá, ninguém tenha dúvidas. Às vezes nós ficamos revoltados com as coisas que ouvimos do mal que existe no mundo. Não é? Há coisas que eu ouço, às vezes eu até fico assim com dores de cabeça. Como é possível fazerem isto? A crianças, a idosos, bombardeamentos, cegos, como é que é possível? Irmãos, nós ficamos zangados, mas Deus está muito mais zangado. Ele está apenas a aguentar mais um tempo, é chamado o tempo da paciência de Deus. E depois a ira de Deus virá, Ele vai destruir o mal. Mas primeiro Ele quer poupar Raabe. Então Raabe é uma figura da igreja também. Mas Raabe era uma prostituta também. Então, mais uma vez, assim, uma pessoa muito difícil. Podia ser uma princesa loura de olhos azuis, mas não, uma mulher assim. Acerca da qual nós lemos em Hebreus, capítulo 11, versículo 31. Pela fé, Raabe. É engraçado, Raabe até figura na lista dos chamados heróis da fé, de Hebreus 11. Uma mulher assim. Olha, irmãos, eu começo a ter esperança também que Deus me pode abençoar. Se abençoa a gente desta, o irmão também? Sim, graças a Deus. Então nós começamos a ver o quê na história destas mulheres? Graça. Aquilo que eu falei no início, graça. Deus não vai lidar com aquilo que você é, ou com aquilo que você merece. Deus vai lidar segundo o seu coração e segundo a sua graça. A sua misericórdia é um gesto de amor que Ele estende para cada um de nós. A terceira mulher, também a nossa conhecida, é Ruth. Muito bem, Ruth, nós lemos no versículo 5, Salmão gerou de Racabe Boaz ou Boaz gerou Ruth, a Obed, e Obed foi o avô de Davi. Quem era Ruth? O problema de Ruth, irmãos, ela até era boa senhora, mas nem era de Israel. Ela não era israelita. Ela era uma moabita, era de Moabe. Ora, havia dois povos, os moabitas e os amonitas. Os moabitas, filhos de Moabe, os amonitas, filhos de Amon. Moabe e Amon foram gerados por Ló com as suas filhas. Irmãos, mais uma vez a gente diz, meu Pai do céu, a Bíblia tem estas histórias? Tem, irmãos. Porquê é que tem estas histórias? Porque tem a realidade do homem. A Bíblia não é um livro que faz as coisas assim ficarem tudo cor-de-rosa. Não, é a realidade. Então, aqueles dois povos, os moabitas e os amonitas, transformaram-se em grandes inimigos do povo de Deus. E o Espírito de Deus pega nesta mulher de Moabe e coloca na genealogia de Jesus. Porquê? Bom, nós lembramos que Ruth, ela casou-se com um israelita que morreu, e juntamente uma outra também moabita chamada Orfa também casou com um irmão dele que também morreu. Numa família cujo pai morreu, só ficou a mãe, portanto sogra de Ruth, chamada Naomi, ou Noemi, como quiserem. E então, Naomi, que era
israelita, ela voltou para Israel e trouxe a sua nora, que era Ruth. Repito, Ruth não era de Israel, mas trouxe-a. E disse à sua nora que fosse procurar comida, fosse pelos campos procurar grão. E ela foi, e foi assim que conheceu um homem chamado Boaz. E, para resumir a história, Boaz era ainda da família da sogra de Ruth, de Noemi. E era também alguém que tinha o direito a remir a família. Remir era o seguinte, que eles poderiam ter de volta todos os seus bens, propriedades, etc. É isso, a redenção. E nós hoje temos também, está em curso, uma ação de redenção. Quem é o nosso remidor? O remidor de Ruth foi Boaz. Quem é o nosso remidor? É Jesus. Porquê é que ele é o remidor? Porquê é que Jesus é o remidor? Vamos imaginar, irmãos, que eu estou a passar mal financeiramente e tenho aqui um anel que vale muito dinheiro. Eu vou ali a uma daquelas casas, todos conhecem, não é? Todos, não sei se todos conhecem. E digo assim, olha, eu preciso de deixar aqui este meu anel e o senhor dá-me dinheiro, depois eu venho cá, se eu conseguir, não é? E posso reavê-lo. Muito bem. Então, eu vendo o dinheiro, o anel, e vou tentar mais tarde ir. O que é que aconteceu na história da humanidade? Acontece que o mundo foi vendido, foi entregue a alguém que não devia ser o dono deste mundo. Quem é? Satanás. Adão e Eva entregaram assim de mão beijada aquilo que Deus lhes deu a eles, eles entregaram ao inimigo de Deus. E a partir daí, o príncipe deste mundo transformou-se, foi Satanás. E gerou-se aqui no planeta Terra uma rebelião contra Deus. E digamos assim que o homem perdeu, nós perdemos o direito àquilo que Deus nos tinha dado na figura, na pessoa de Adão, nós perdemos. Mas agora chegou Jesus. E o que é que Jesus vem fazer? Ele vem remir. Como? Vem pagar o preço. Ele chega e diz, qual é o preço? E o preço é a vida de um justo, é o sangue dele. Por isso nós lemos, vós fostes comprados por bom preço. O apóstolo Pedro diz, nós fomos comprados por preço caríssimo. É como se eu fosse lá buscar o anel e diz, qual é o preço do anel? O senhor vendeu por 100, mas agora já vale 1 milhão. Diz, mas 1 milhão não tem hipótese. Irmãos, quando Jesus chegou, o preço era muito alto. O preço era a morte, era a cruz. Mas ele foi à cruz para nos remir. E nós fomos comprados. Eu queria que os irmãos soubessem de uma coisa. Nós temos que entender o seguinte. Cada um de nós é propriedade de Jesus. Está certo? Nós somos propriedade dele. Isso é muito importante porque nós não é Jesus que nós somos proprietários de Jesus. Assim, Jesus faz isto e agora vai para a direita. Não. Ele comprou-nos, então nós somos dele. Ele é o nosso remidor. Mas a história da redenção não acabou ainda. A história da redenção só vai terminar quando Jesus vier. E aí ele vai ocupar o trono que é dele, e aí todas as coisas serão novas, ele é o nosso remidor, ele é o nosso Boaz. Então, irmãos, porquê é que Ruth está aqui? Porque Ruth está no meio de uma história que é uma história de graça, da graça de Deus, da redenção. E ela está ali no meio, ela não merecia também. Mas Boaz foi misericordioso para com ela e trouxe-a, sustentou-a e remiu-a. E eu pergunto, o que é que Deus tem feito nas nossas vidas? Não é a mesma coisa? Nós também andávamos famintos, mas nós chegamos a um campo e encontramos um homem bondoso que nos disse, meu filho, minha filha, vem para aqui, eu vou-te sustentar, eu vou-te remir, eu vou-te abençoar, vou ser contigo. E é isso que Jesus tem feito connosco. Então a história de Ruth é uma história da redenção pela graça de Deus. A última mulher é Batseba, que está citada indiretamente no versículo 6. E Jessé gerou ao rei Davi, e o rei Davi gerou a Salomão de quem? Da que foi mulher de Urias, que foi Batseba. Esta, irmãos, foi das histórias mais vergonhosas da vida de
Davi. Aliás, foi a mais vergonhosa de todas. O que é que aconteceu? Davi viu uma mulher muito bonita. E é interessante porque Davi viu essa mulher e cobiçou-a num dia em que todos foram para a batalha e ele não foi. O que é um aviso, quando nós não estamos envolvidos nas batalhas, cuidado, porque é aí que o inimigo às vezes ataca, não é? Não, eu vou descansar um pouco. Agora já estou mais velho, vou descansar, vou deixar com os mais novos. Não faça isso, irmão. Vá para a batalha. Na batalha nós somos fortes. Eu vou agora é época de Natal, vou deixar de orar, vou me dedicar mais às rabanadas, não é? Pois é. E se vier a luta no Natal, como é que vai ser? Então nós temos que ter muito cuidado. Davi baixou a guarda. Viu aquela mulher, uma mulher bonita, só que a mulher era casada. E o que é que ele fez? Ele dormiu com ela e ela ficou grávida. E o marido? Ainda por cima o marido era um grande amigo de Davi. Então vocês estão a ver que que Davi não era uma peça muito boa. A gente fala do rei Davi, ele tinha coisas terríveis. E além de ele ter traído o amigo, ele começou a pensar, como é que eu vou fazer? Engendrou lá um esquema que não funcionou, finalmente ele decidiu fazer o seguinte. Chamou o amigo, que era um valente, um soldado valente, e disse, olha, volta para a batalha. E chamou lá as pessoas do lado e disse, vocês coloquem Urias no lugar mais difícil da batalha. Colocaram-no e Urias foi morto nessa batalha. E Davi respirou de alívio. Disse, pronto, já morreu, agora já posso casar-me com Batseba, não é? Que tal? A história estava resolvida, sim ou não? Ah, meus irmãos, o mundo faz isso. Um servo de Deus, o profeta foi enviado a Davi e contou uma história, não vamos aqui contar tudo, que causou uma grande indignação a Davi. E o profeta apontou para Davi e disse, tu és este homem. Tu pecaste, tu és este homem. Agora, Davi fez uma coisa que era o segredo de Davi. Há pessoas que são muito orgulhosas, que não querem dizer, não, eu pequei. Não, a culpa foi da mulher que tu me deste, foi a resposta de Adão. Não é? A mulher disse, não, a culpa foi da serpente. E nós arranjamos sempre bodes expiatórios. Não, Senhor, eu sei que eu errei, mas a culpa não foi minha, a culpa foi... Mas Davi, e este é o exemplo de Davi, Davi disse, eu pequei. E caiu na presença do Senhor, clamou, chorou, escreveu dos salmos mais belos que nós temos. E um deles diz assim, ó Senhor, não retires de mim o teu Espírito Santo. Porque o Espírito Santo naqueles dias não era dado como hoje, era dado só a certas pessoas e temporariamente para cumprirem a missão. E Davi estava com medo que o Senhor lhe tirasse a unção. Ele disse, Senhor, tira-me tudo, mas não tires de mim o teu Espírito Santo. Ele fala da sua luta, de arrependimento. Enquanto me calei, envelheceram os meus ossos. É como se ele se sentisse a morrer por dentro. Mas depois fala também da alegria, do perdão. Senhor, purifica-me com esse sopro, não é? Purifica-me, lava-me. Então é uma história maravilhosa porque um homem e uma mulher que pecaram gravemente, que envolveu adultério, envolveu até um homicídio. E ainda assim, Deus perdoa Davi e a Batseba. Como é que nós sabemos que Deus perdoou? Porque depois do primeiro filho, que aliás morreu, o primeiro filho gerado nesse adultério morreu, mas depois veio um segundo filho. Qual foi o segundo filho? Já depois de o Senhor ter perdoado, ter restabelecido Davi, ele casou depois direitinho com Batseba. Qual foi o nome do segundo filho? Salomão. Não houve homem mais sábio do que Salomão. Então nós vemos que de uma história de desgraça, Deus operou graça. A graça de Deus. Irmãos, nós temos que compreender a graça, a dimensão da graça de Deus. E nós temos de compreender o amor que Deus tem pelo mundo. E às vezes pelas pessoas menos que nós nunca elegeríamos, nunca escolheríamos. Mas o Senhor às vezes chama e escolhe
quem nós não imaginamos. Uma vez numa igreja, num culto da noite, num domingo à noite, entrou um homem assim, meio embriagado, com mau aspecto, mau cheiro, e o porteiro ainda pensou, deixo entrar ou não deixo? Porque às vezes as pessoas vêm e provocam desacatos e tal. E o Senhor disse-lhe assim, este é o meu ungido. E o porteiro, um servo de Deus, para Deus falar assim, um servo de Deus, o porteiro disse, ungido, e deixou o homem sentar-se. O homem sentou-se, depois voltou. Passados uns tempos, converteu-se ao Senhor, foi batizado, deixou a bebida, integrou-se na igreja, uma vida direitinha, foi obreiro, e um dia ele tornou-se um pastor. Irmãos, estão a ver o que é a graça de Deus? Nós não podemos desistir das pessoas. Às vezes as pessoas mais difíceis são as mais fáceis para Deus, porque as pessoas boas não querem nada com Deus, nada. Os justos ainda estão no Velho Testamento, a tentar cumprir as obras da lei, a serem bons, a serem merecedores. Querem aparecer diante de Deus e dizer, Senhor, eu estou aqui no céu porque eu mereci. Olha, eu esforcei-me muito. Não há lugar para esses. Jesus disse, eu não vim buscar os justos, mas sim os pecadores. Jesus foi acusado de ser amigo dos pecadores. Amigo de pecadores. Mas Jesus é mesmo amigo de pecadores. Às vezes são os que são mais abertos à graça do Senhor. Mas, irmãos, temos ainda uns minutos só para eu acrescentar a estas 4 mulheres um homem, para os irmãos não acharem que eu fiquei só pelo género feminino. Então nós lemos aqui a respeito de um homem, que é também um homem que eu nunca escolheria para estar aqui nesta lista. No capítulo 1, versículo 10. E vamos terminar com este homem. Diz assim, Ezequias, o rei Ezequias foi um homem bom, servo de Deus, não é? Teve aquela experiência, quase morreu, mas o Senhor acrescentou-lhe 15 anos de vida. Ezequias gerou a quem? Manassés. Quem foi Manassés? Irmãos, aqui nós temos que abrir mesmo a Bíblia, porque é tão incrível que é melhor a gente ler. Segunda de Crónicas, 33. Segundo livro de Crónicas, 33. Eu disse segunda, mas não é segunda carta de Crónicas. Portanto, é segundo livro de Crónicas, 33. E vamos ler alguns versículos. É bom que os irmãos abram para seguirem o que eu vou ler. É a história deste tal Manassés. Segundo Crónicas 33, no versículo 1. Vou começar a ler. Segundo livro de Crónicas 33. Tinha Manassés 12 anos de idade quando começou a reinar e 55 anos reinou em Jerusalém. Quem se queixa do Salazar, que foram 40, não é? Este foi de 55. E fez o que era mal aos olhos do Senhor, conforme às abominações dos gentios que o Senhor lançara fora de diante dos filhos de Israel. Porque tornou a edificar os altos que Ezequias, seu pai, tinha derribado. E levantou altares a Balim e fez bosques e prostrou-se diante de todo o exército dos céus e o serviu. Quer dizer, todos os deuses pagãos que o Ezequias tinha deitado para fora de Israel, ele meteu tudo outra vez em Israel. Edificou, versículo 4, edificou altares na casa do Senhor. Irmãos, ele entrou no templo onde se adorava o Senhor e ele pôs lá altares. Imagine agora aqui, se vinha aqui um fulano qualquer e colocava aqui assim, o Santo Antoninho, o São Joãozinho, a Santa Maria do Ó, a Santa Madalena do I, por aí fora, não é? O que é que os irmãos iam sentir? Entravam aqui, assim, o que é isto? Nem é nada que se assemelha àquilo que os judeus sentiam no seu templo. 5. Edificou altares a todo o exército dos céus, quer dizer, tudo o que havia nos céus de fantasias religiosas, em ambos os pátios da casa do Senhor. Agora, o pior de tudo está aqui no versículo 6. Fez ele também passar seus filhos pelo fogo. Ele ofereceu filhos que foram queimados vivos em oferta aos ídolos, que aliás era um costume de várias religiões
daquele tempo. E usou de adivinhações e de agouros, aquilo que se chama ocultismo, feitiçaria, espiritismo. Feitiçarias, consultou adivinhos e encantadores e fez muitíssimo mal aos olhos do Senhor para o provocar a ira. E quando a gente começa a ler, nós pensamos que acaba aqui a lista, mas o versículo seguinte continua. Olha, o 7. Também pôs uma imagem esculpida, o ídolo que tinha feito na casa de Deus, da qual Deus tinha dito a Davi e a Salomão, seu filho, dizendo: nesta casa, em Jerusalém, que escolhi, de todas as tribos de Israel, porei eu o meu nome para sempre. Etc, etc, etc. Ele esqueceu tudo isso. Versículo 9. E Manassés tanto fez errar a Judá e aos moradores de Jerusalém, que fizeram pior do que as nações que o Senhor tinha destruído diante dos filhos de Israel. Quer dizer, as nações à volta tinham sido vencidas pelos reis bons. Mas agora Israel estava pior do que eles. E falou o Senhor a Manassés e ao seu povo, porém, não deram ouvidos. Pronto. E agora a história devia acabar assim. E Deus mandou um raio do céu que fulminou Manassés. Mas não. Vamos continuar, versículo 11. Pelo que o Senhor trouxe sobre eles os príncipes do exército do rei da Síria, os quais prenderam Manassés entre os espinhais e o amarraram com cadeias e o levaram a Babilónia. Então, ele foi preso, o imperador veio com os seus exércitos e ele foi levado cativo. Versículo 12. E ele, angustiado, o que é que ele fez? Orou de veras ao Senhor seu Deus e humilhou-se muito perante o Deus de seus pais. E lhe fez oração. E Deus se aplacou para com ele. Irmãos, Deus não devia fazer isto, não é? O que é que os irmãos acham? Os irmãos perdoavam um homem assim. E ouviu a sua súplica e o tornou a trazer a Jerusalém, ao seu reino. Então conheceu Manassés que o Senhor era Deus. Deus perdoou a Manassés. Quase que apetece dizer, mas isso é justo. Mas nós estamos a falar de um atributo de Deus. Qual é o atributo de Deus? Graça. Irmãos, uma vez houve um homem que ouviu o pastor pregar. Ele no final quis falar com ele e disse: pastor, eu gostei muito da sua mensagem, mas não é para mim. Porquê? Eu saí da prisão há pouco tempo. E fiz isto e isto e o pastor ia ficando horrorizado. Mas ele disse: olha, eu tenho uma boa nova para si. Deus ama-o, quer salvá-lo, quer lhe dar uma nova vida e tem um lugar para si na eternidade, se você quiser. Irmãos, nós temos esta mensagem. O mundo não tem, o mundo desiste. O mundo desiste das pessoas, coloca-as em guetos. Nós temos uma mensagem e a nossa mensagem com a qual começa o Novo Testamento é esta. A graça de Deus está revelada. Deus vem na pessoa do seu Filho Jesus, estendendo a mão de Deus para nos salvar. Seja qual for a nossa situação, seja qual for a nossa necessidade, nós temos um Deus que, se nós orarmos, se nós o buscarmos com sinceridade, Ele vai ouvir, vai nos socorrer, vai nos abençoar. Irmãos, e esta mensagem das boas novas, que nós podemos proclamar com alegria, com certeza de fé, porque ela não vem de nós, ela vem da parte do nosso Deus. Então, meus irmãos, quando os irmãos voltarem a ler esta genealogia, leiam com mais respeito, não é? Como eu também. Sabendo que aqui Deus manifesta a sua grande graça para com os homens. Que o Senhor nos abençoe. Amém. Vamos ficar de pé, vamos glorificar o nome